Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje na nossa TPC nós vamos falar um pouco mais sobre a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais no percurso da aprendizagem dos nossos estudantes, mas agora voltado mais à nossa área, tá? Então nós vamos retomar um pouquinho a importância desse trabalho com as competências socioemocionais, para que os estudantes obtenham sucesso escolar e como aplicar esse desenvolvimento dessas competências nos nossos componentes. Vamos lá? Então, os objetivos de hoje são a retomada das competências socioemocionais e ver como é que elas contribuem aí na melhora do desempenho escolar e vida futura dos estudantes. E verificar as possibilidades de desenvolvimento dessas competências com as habilidades essenciais e de recuperação sugeridas lá pela SEDUC para o quarto bimestre. Mas aí o que são, né, essas competências socioemocionais? Elas são definidas como as capacidades individuais que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, elas se expressam aí no modo de sentir, pensar e agir de cada um para se relacionar consigo mesmo e com os outros, para estabelecer objetivos e persistir em alcançá-los, para tomar decisões, para abraçar novas ideias ou enfrentar situações adversas. Durante muito tempo, se acreditou que essas competências elas eram fixas, né? Sendo aí a primeira infância o estágio ideal do desenvolvimento. Mas hoje a gente sabe que essas competências socioemocionais, elas são maleáveis, né? E quando desenvolvidas de forma intencional no trabalho pedagógico, elas vão impactar positivamente na aprendizagem. Além do impacto na aprendizagem, diversos estudos multidisciplinares, eles demonstram que as pessoas com suas competências socioemocionais mais desenvolvidas apresentam experiências mais positivas em diferentes setores da vida, seja aí na questão do bem-estar e saúde, nos relacionamentos, na escolaridade, nos trabalhos, tá? E esses estudos, eles vão legitimar o que nós, como professores, intuímos, né? E de alguma maneira a gente já coloca em prática, tá? Então, os aspectos socioemocionais estão ligados aí à aprendizagem e fazem toda a diferença na vida dos nossos estudantes, seja ele dentro ou fora da escola. Embora as discussões sobre essas competências não sejam novas, no meio acadêmico se tem atualmente um certo consenso sobre quais as competências devem ser desenvolvidas no espaço escolar e que foi denominado aí de Big Five. Então, o que a gente tem? A abertura a experiências, que seria estar disposto e interessado pelas experiências, então com a questão da curiosidade, imaginação, criatividade, prazer pelo aprender. A conscienciosidade, que é ser organizado, esforçado e responsável pela própria aprendizagem, e ter aí perseverança, autonomia, autorregulação e controle da impulsividade. A extroversão, que seria orientar os interesses e energia para o mundo exterior, tendo aí a autoconfiança, a sociabilidade e o entusiasmo como característica. A amabilidade, a cooperatividade, que seria atuar em grupo de forma cooperativa e colaborativa, tendo a tolerância, a simpatia e o altruísmo como característica. E a estabilidade emocional, que seria demonstrar previsibilidade e consistência nas relações emocionais, sendo o autocontrole, calma e a serenidade as características dessa competência. E lá nos materiais da IFAP, Currículo Paulista, aquele que a gente já mencionou em ATPCs anteriores, o material Sequência de Atividades do volume 3, Aprender Sempre, tanto da língua portuguesa quanto de matemática, há um quadro resumo das macrocompetências socioemocionais que a gente usa. Então, semelhante ao que foi mencionado anteriormente, essas macrocompetências se dividem em abertura ao novo, que seria a tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais,
A resiliência emocional, que seria a previsibilidade, consistência e equilíbrio das reações emocionais, sem mudanças bruscas de humor. Engajamento com os outros, a orientação de interesses e energia em direção ao mundo externo, pessoas e coisas. A amabilidade, que seria a tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. E a autogestão, a tendência a ser organizado, esforçado e responsável. E elas se desdobram aí em 17 competências socioemocionais, tá? Que seria curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, autoconfiança, tolerância ao estresse e tolerância à frustração, entusiasmo, assertividade, iniciativa social, empatia, respeito e confiança, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Hoje, nós temos uma base curricular e um currículo estadual que também incentiva o desenvolvimento desse trabalho com as competências gerais e as habilidades específicas. Tanto na BNCC como no currículo paulista, o desenvolvimento da educação cognitiva e socioemocional, elas perpassam aí o conceito de educação integral do estudante, que considera a formação dos estudantes por inteiro e vai promover o desenvolvimento de competências que permite o exercício pleno da autonomia dos sujeitos, que possam elaborar e concretizar seus projetos de vida como pessoas em constante aprendizado. E o currículo paulista, ele considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do nosso estado e afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes com suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando aí as competências e habilidades essenciais para a atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Então, agora a gente vai ver como a organização das nossas aulas podem desenvolver as competências socioemocionais de maneira conjunta aí com as habilidades cognitivas, de modo que a gente consiga trabalhar uma educação integral dos nossos estudantes. Então, quando a gente tem claros os objetivos da nossa aula, quando a gente consegue o que a gente está ensinando tenha significado para o nosso aluno, a gente consegue construir uma ponte com ele, né? Então, a gente estabelece um vínculo. E quando a gente cria isso com eles, uma grande parte das competências socioemocionais já estão garantidas. E nesse momento de pandemia, se cuidamos para que o nosso aluno se sinta como alguém capaz de aprender, a gente consegue melhorar a autoestima dele, a motivação e o esforço aí para enfrentar os desafios, tá? Então, quando a gente promove situações de debates e trocas de ideias, por exemplo, a gente cultiva um clima de respeito e ajuda mútua, né? A gente ressalta a importância de aprender a lidar com as emoções, né, da deles e com os outros, por exemplo, de se expressar de maneira clara, de buscar o equilíbrio entre os objetivos pessoais e os do grupo, resolver conflitos. Enfim, a maneira como cada um se coloca no grupo expressa, né, o conhecimento, as ideias, os valores, as opiniões de cada um deles. Então, depois dessa breve retomada e introdução, como é que a gente vai aplicar na prática essas competências no desenvolvimento das habilidades essenciais e de recuperação? Bom, lá no 9º ano, a gente tem uma habilidade essencial relacionada à desigualdade social, que é a EF09GE23*, que é a debater as origens e consequências dos problemas da desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade urbano-industrial, considerando a concentração de renda, dos meios de produção, do acesso aos recursos naturais e da segregação socioespacial em diferentes regiões do mundo, junto com uma habilidade de recuperação, que é a 24*, que identifica e que pede para a gente identificar e analisar os fluxos populacionais e de capitais por meio da produção e interpretação de mapas de fluxos, cartogramas, gráficos, tabelas, imagens e textos multimodais. E para exemplificar, nós poderíamos trabalhar essas habilidades com as competências emocionais da seguinte forma: uma imagem
e um texto para contextualizar essa imagem, tá? Além das análises e dos debates que normalmente a gente faz sobre esse assunto, nós também podemos incluir os seguintes questionamentos. Caso você estivesse no lugar de algum desses imigrantes, como você se sentiria? Se algum desses imigrantes fosse um familiar próximo, um amigo seu, qual mensagem você diria a essa pessoa? Você considera justas as leis europeias de imigração que restringem a entrada dessas pessoas? Por quê? Quem você responsabiliza pela situação desses imigrantes? Por quê? E você concorda que se trata de uma situação de violência? Por quê também, né? Então, essas perguntas vão ajudar os estudantes a se colocarem no lugar do outro, certo? A desenvolver, por exemplo, solidariedade, respeito, responsabilidade. Tudo bem? A gente agora vai para a história e eu passo a palavra para o Alyosha. Olá, professores, PCNP Alyosha, de História, mais uma vez com vocês, para a gente poder trabalhar agora as nossas competências socioemocionais. Então, o que preparamos aqui para vocês, eu peguei terceiro ano do ensino médio, para a gente poder trabalhar essas competências socioemocionais relacionadas com as habilidades essenciais, certo? Então vamos para o próximo quadro. Então tá lá, competências socioemocionais, terceira série do ensino médio. Então se a gente der uma analisada ali naquele desenho ali em cima, todos os desenhos estão relacionados com as competências socioemocionais. Partindo para agora eu peguei nosso trabalho com as competências socioemocionais, dentro de todas que temos lá, temos aqui 3 itens para a gente trabalhar: o pensamento crítico, a curiosidade e a imaginação. Então vou ler uma partinha para a gente aqui, relacionada às competências socioemocionais, com os dias atuais e totalmente relacionado com os nossos alunos. Então vamos lá. Pensamento crítico, curiosidade e imaginação. Se o mercado de trabalho pede profissionais cada vez mais integrados e com conhecimento diversos, essas são algumas das competências socioemocionais que a escola precisa desenvolver para a formação do aluno no século XXI. Então por isso que eu peguei o terceiro ano, porque ele está totalmente relacionado com o mercado de trabalho. Então, fiz essa ligação aí para ficar mais plausível assim, para a gente poder trabalhar essas competências com as habilidades essenciais. Aí, esse quadrinho aqui, o de baixo, eu achei muito interessante. São várias pessoas procurando um emprego e com uma lupa ali o empregador, opa, achei, eu quero esse. Então, esse item aqui eu vou ler também para vocês. O mercado de trabalho hoje quer, pus bem grande ali, alguém que saiba um pouco de cada coisa e que transite bem no mundo social para se desenvolver plenamente, perdoe. Se as demandas mudaram, parece inevitável que a escola mude também. Então, como que a gente pode fazer essas mudanças através do socioemocional, o que veremos a seguir. Eu peguei para a gente trabalhar aqui, no terceiro ano, essa habilidade aqui. Caracterizar as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia, em diferentes momentos históricos. Então, eu fui lá para a década de 60, do golpe de 64, certo? Bem esse esquema aqui para a gente poder fazer essa habilidade casar com a competência socioemocional. Então, vamos para o próximo. Então, repito de novo ali a habilidade, a competência, e eu peguei um pedacinho da letra da música do Geraldo Vandré. Todo mundo conhece, minha história todo mundo sabe o que essa música quer dizer. E ela embaixo está linkado
para quem quiser ver as imagens que tem, totalmente relacionadas com o golpe. E um pedacinho da letra. Então eu vou ler para vocês. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos há fome em grandes plantações. Pelas ruas, marchando, indecisos cordões. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Então a gente sabe muito bem o que essas músicas significou para aquela época. Agora vamos exercitar a matriz de habilidade essencial abaixo com a habilidade socioemocional relacionada. Então nós vamos, a partir dessa letra, desse pedacinho da letra, nós vamos falar da democracia e cidadania em diferentes momentos históricos, então nós vamos fazer uma comparação. Nós vamos voltar lá para a década de 60, e depois nós vamos fazer fazer um parâmetro com os dias de hoje. Então eu peguei, analisando lá, o pensamento crítico. Assumir uma postura questionadora, deixei letra maiúscula que nós vamos trabalhar. Compreender uma informação nova, então para os alunos é uma informação nova, muitos não sabem o que foi essa ditadura da década de 60. E analisá-la, tudo em letra maiúscula. A partir de outras referências, então nós vamos, outras referências, eu só citei a letra da música, mas existem muitos e muitos livros, dezenas, centenas de sites para poder fazer essa análise, essa referência, outras referências. Em um mundo cada vez mais dominado pela guerra de discursos e notícias falsas, o pensamento crítico, afiado, será um escudo dentro e fora da sala de aula. Olha que interessante. É um escudo, cada vez mais que você tem a ideia de passar para o seu aluno o que são as notícias falsas que acontecem hoje em dia, então dá para ele vai ficar, como está dizendo o texto aqui, afiado no escudo, dentro e fora da sala de aula, para ele poder saber o que é verdade e o que não é verdade. Então, a partir do pensamento crítico, nós vamos agora para o próximo slide, ver como que a gente pode trabalhar essa letra em cima dessa competência. Aqui eu repito, certo? Só que eu faço a letra, só que tem duas imagens. A primeira, uma mulher com uma flor para vários soldados armados. E embaixo temos tanques aqui no Congresso. Então a gente pode fazer com que o aluno, somente através dessa imagem, ele comece a ter a curiosidade e ele comece a aguçar a sua imaginação. E embaixo tem um link dessa cultura genial, onde ele faz uma interpretação inteirinha, refrão por refrão, dessa música do Geraldo Vandré. Agora nós vamos trabalhar o questionamento, relacionado com o slide anterior. Qual o objetivo dessa música? Quem escreveu? Que ano foi? Qual década? Qual regime político dessa época que estava se instalando? Qual país aconteceu? O que significam as imagens? Então vamos para o próximo. Agora, dentro dessa letra e dessas perguntas que foram feitas, algumas perguntas que nós podemos trabalhar com os alunos. Sendo uma informação nova para os alunos, como podemos fazer com que eles analisem não só a partir do trecho da música, mas sim com outras referências também? Aí a gente pode também citar, a gente está falando de revolução, a gente pode também citar, pegar trechos de temas como Revolução Cubana, a gente pode pegar textos da Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, a gente pode outras referências. E dentro também que outras referências nós temos para trabalhar com essa época da década de 60 aqui no nosso país. Volto a repetir, é só uma ideia para você trabalhar o tema que foi pedido
na competência e na matriz, certo? Ele não cita Brasil, mas é para ter uma ideia do que foi pedido em relação à habilidade e essencial e à competência. Partindo da competência agora, curiosidade e imaginação, como os estudantes poderiam imaginar que seria uma revolução como a de 64 nos dias de hoje? Pensando pelas notícias falsas e fake news. Então dá para a gente ter uma ideia, você que olhou no Volta do Tempo, como que seria hoje, depois que o professor explicou todo esse tema aí que foi trabalhado na letra da música, como que seria hoje uma revolução? Daria para se dar um golpe hoje? Militar, estou falando de golpe militar. E através disso tudo, como que seria esse golpe hoje, na nossa atualidade, 2020? Lembrando que a gente tem uma tecnologia enorme, né, para a gente poder trabalhar. Naquela época até os jornais eram proibidos de circular. Como que seria hoje essas notícias falsas e os fakes que seriam implantados? Daria certo? Não daria? Então, curiosidade e imaginação. Para tanto, o aluno terá que ter a curiosidade em saber o que foi o golpe de 64, para aí sim poder ter a imaginação de como seria isso tudo nos dias atuais. Então o professor tem que fazer um trabalho, um resumo, para ele entender o que foi esse golpe de 64, para ele poder usar a imaginação e transportar essa imagem, essa ideia para os dias atuais. Concluindo, depois de trabalhar com essas competências socioemocionais em relação ao exercício relacionado, o exercício no sentido das habilidades, né? O professor pode pesquisar quais outras competências socioemocionais também se encaixarão na atividade, não precisando ficar somente no exemplo citado, como nos próximos PPTs que vocês vão ver. Então nós temos os próximos PPTs, eu passei para vocês aqui, ó, todas as competências socioemocionais. Não dá para a gente poder fazer uma análise, certo? Em ordem alfabética para facilitar. Então vamos lá. Passando. E é isso, gente. Aqui, Diretoria de Ensino, Regional Itu, Núcleo Pedagógico, PCNP de História, Aliocha, e aqui embaixo o meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato. E qualquer dúvida, pode mandar para mim que a gente vê o que a gente faz, a gente corre atrás para ajudar vocês. Um abraço, fiquem com Deus, todos vocês. Então é isso, pessoal. Lembramos mais uma vez que os materiais estão disponíveis lá no site da EFAP. A gente disponibiliza também na descrição do vídeo as habilidades essenciais e de recuperação do quarto bimestre, com o título Matriz das Habilidades Essenciais e de Recuperação outubro a dezembro. E a gente pede que vocês preencham aí o estacionamento de dúvidas e avaliação da TPC de hoje. E a gente agradece a participação de vocês. A gente deseja um ótimo trabalho a todos e até a próxima. Tchau!